Vamos lá, pessoal, voltando com a nossa aula especial para os colegas advogados. Agora eu vou tratar um tema muito importante, inovação da legislação 13467, da lei da reforma trabalhista. Vou começar a falar sobre prescrição. Como que funciona a prescrição hoje no direito do trabalho? Nós temos lá no CLT o artigo 11, incisos 1 e 2 e parágrafo 1º, que tratam da prescrição e dos prazos. E existe uma celeuma, muita discussão acerca do termo inicial da contagem do prazo prescricional dos 5 anos, a prescrição quinquenal dos direitos trabalhistas. Veio o TST, na súmula 308, falou o seguinte, gente: prescrição quinquenal a partir da propositura da ação e não da extinção do contrato de trabalho. Essa súmula veio para esclarecer o termo inicial da prescrição na Justiça do Trabalho. Vamos lá. Como que é hoje? 5 anos antes da ação. Propôs a ação, você pode pleitear os direitos de 5 anos anteriores à propositura da ação, não da extinção do contrato de trabalho. Essa é a prescrição quinquenal. Na Justiça do Trabalho existem a prescrição quinquenal e a bienal. Como que funciona a bienal? 2 anos da extinção do contrato de trabalho para que seja proposta a ação. Quer dizer o seguinte: extinguiu o contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para pleitear 5 anos anteriores. Se eu não entrar com a ação em 2 anos, se eu não propuser a ação nos 2 anos subsequentes à extinção do contrato de trabalho, a exigência dos direitos do meu cliente ficam inviabilizadas. Tudo bem? Vamos a um exemplo. Esse contrato de trabalho específico, a admissão foi no dia 20 de 3 de 2010, dispensa no dia 24 de 3 de 2016, a propositura da ação no dia 25 de 9 de 2017. Observe que o lapso temporal entre a dispensa e a ação foi menor do que 2 anos. Qual seria o limite para a propositura da ação neste caso? Limite da proposição: 24 de março de 2018, 2 anos após a dispensa. Tudo bem? E os direitos pleiteados, nesse caso, que a ação respeitou o limite, foi proposta no dia 25 de 9 de 2017. São os 5 anos anteriores à propositura da ação. Então, tem que ser 25 de 9 de 2016, 25 de 9 de 2015, 25 de 9 de 2014, 25 de 9 de 2013, 25 de 9 de 2012, a prescrição quinquenal. Tudo bem, pessoal? Próximo quadro vai vir com as mudanças da reforma trabalhista e agora eu tenho uma observação muito interessante para fazer com vocês. Existem exceções a esse prazo prescricional. Muito importante que nós advogados nos aprofundemos nesse sentido. Qual que é a dica? A nossa ideia que fica para os advogados: peguem um livro especializado no direito do trabalho, vão ao índice remissivo, vocês vão ver lá exceção no FGTS, por exemplo, e diversas outras estarão elencadas em legislações esparsas, inclusive, tá bom, pessoal? Muito cuidado com a prescrição, muito importante, se trata da exigência dos direitos do empregado. Até o próximo quadro. Estamos de volta com a nossa aula para advogados, quadro novo falando sobre prescrição. Agora eu vou trazer as mudanças da Lei 13467 para vocês e falar sobre a novidade, inovação total, artigo 11A da CLT a partir do dia 11 de novembro. Vamos lá. Prescrição. Na reforma, artigo 11 foi alterado e artigo 11A foi inovação total. Artigo 11, revogados incisos 1º e 2º. E no caput agora fala, mantém a regra, 5 anos da propositura da ação, os direitos 5 anos anteriores à propositura da ação e 2 anos da dispensa do empregado.
2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Urbano ou rural, não há mais distinção entre trabalhador urbano ou trabalhador rural no artigo 11 da CLT. Outra inovação, parágrafo 2º, a prescrição via de regra é total de prestações sucessivas, por exemplo, FGTS, a não ser nos casos em que exista lei específica tratando sobre essa prescrição das parcelas sucessivas. Parágrafo 3º, prazo que interrupção do prazo prescricional. Quando o prazo prescricional vai ser interrompido? No momento do ajuizamento da reclamação trabalhista. Simplesmente isso. Nós sabemos que em outras áreas do direito existem diversas causas de interrupção desse prazo prescricional. Para o direito do trabalho está aqui regulamentado parágrafo 3º do artigo 11. Ajuizamento da reclamação trabalhista. Ponto importante, relacionado aos pedidos idênticos, ou seja, se você ajuizou e não pediu todos os direitos que seriam devidos, a interrupção da prescrição se dará apenas quando se relaciona aos pedidos da reclamação trabalhista. Simplesmente isso, relacionado aos pedidos idênticos. Tudo bem? Vamos lá, novidade, fim de súmula do TST e artigo novo na CLT. Artigo 11A, prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É quando a perda do direito de ação, que é a prescrição, se dá no meio da execução. Resumindo, é isso. Execução acontecendo e no meio da execução, por falta de ação do exequente, essa execução ela é encerrada. É o fim da execução por falta de ação do exequente. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, parágrafo 1º. Qual que é o prazo, qual que é o termo que se inicia o prazo da prescrição intercorrente? Quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial. O juiz intimou para apresentar bens passíveis de penhora e o exequente não se manifesta. Passou o prazo de 2 anos, prescrição intercorrente. Ponto importante, pode ser a requerimento da outra parte do executado ou de ofício, matéria de ordem pública. O juiz percebeu que correu o prazo da prescrição intercorrente na execução trabalhista, que é de 2 anos, ele poderá decretar a prescrição intercorrente de ofício. Querem continuar estudando mais sobre prescrição intercorrente? Vamos lá, artigo 40 da legislação da Lei de Execuções Fiscais define prescrição intercorrente, mais precisamente no procedimento tributário, no processo tributário, mas é a legislação que conceitua prescrição intercorrente para a gente de uma maneira mais clara. Desejo um bom estudo a todos e vamos continuar nossa aula para advogados. Vamos ir eu, professor Gustavo, listar para vocês os principais pontos, os pontos de atenção para advogados na reforma.